Olá! Nesse nosso encontro vamos falar sobre a associação de molas e de amortecedores. Nos nossos primeiros encontros, nós falamos sobre como idealizar um sistema mecânico em suas partes elementares, como massa, mola e rigidez. Agora nós vamos falar sobre como associar ou como estão dispostas ou como a gente pode analisar um sistema que contém lá a rigidez, mas essa rigidez ela pode estar colocada de uma certa forma em série ou em paralelo. Então nós vamos fazer esse tipo de análise. Ou as molas podem estar em paralelo, geralmente colocadas uma do lado da outra, ou pode haver uma associação em que elas estão ligadas de uma forma em série. Nós vamos ver depois alguns exemplos. Mas o interessante aqui é comentar que nós já vimos esse negócio de série em paralelo muito mais relacionado com sistemas eletrônicos ou sistemas elétricos que contêm um capacitor e um resistor. Então nós já vimos lá ainda no ensino médio, no ensino técnico, essa questão de associar elementos em série ou em paralelo, em que a gente representa o resistor com uma espécie de mola e o capacitor com duas linhas em paralelo. Esse sistema RC, o sistema de resistência, resistor e capacitor, também a gente analisa equivalendo os resistores a um único resistor ou diversos capacitores em um único capacitor, observando se eles estão montados no circuito elétrico, se estão em série ou em paralelo. E aí, quando a gente tem apenas um resistor equivalente ou um capacitor equivalente, fica mais fácil de fazer os cálculos de tensão e de corrente que ali passam. Bem, o sistema mecânico é muito parecido a esse sistema que a gente idealiza com resistor e capacitor. É um sistema equivalente às vezes, em que o resistor e o próprio símbolo é muito semelhante ao símbolo da mola que a gente utiliza para representar nos sistemas mecânicos, e o capacitor seria no sistema mecânico o amortecedor. O que acontece no sistema mecânico e no sistema eletrônico de resistor e capacitor é que a associação, seja ela em série ou em paralelo, ela é de forma inversa, pelo menos os cálculos de equivalência. Num sistema de resistor e capacitor, quando a gente tem os resistores, por exemplo, em série, nós fizemos o somatório das resistências. Então, a tensão ali vai passar por duas resistências de 10 ohm, a resistência em série é somada uma com a outra, seria então um exemplo de duas resistências de 10 ohm, primeira resistência, segunda resistência de 10 ohm, seria o equivalente a 20 ohm a resistência desse circuito. No caso, se essas resistências estivessem em paralelo, nós teríamos que compor a somatória do inverso do valor das resistências para se ter aí o valor equivalente. Já nos sistemas mecânicos, é exatamente o inverso. Quando as molas estão em série, nós fizemos uma equivalência considerando o inverso das suas rigidez, a somatória do inverso de suas rigidezes. E no caso, molas estando uma do lado da outra, molas em paralelo, nós fazemos a soma das rigidezes para fazer então uma rigidez equivalente. A gente vai precisar trabalhar em muitas situações com esse valor de rigidez equivalente e de amortecedor equivalente. Então, nós temos sistemas mecânicos, por exemplo, que podem considerar molas. Aqui temos molas cilíndricas e helicoidais de tração, duas molas, e que a gente associou elas de forma a estarem em série. Nesse caso, quando a gente associa as molas em série, nós temos passando por elas a mesma força, certo? Então, no momento que eu aplico uma força aqui do lado direito, vai ter uma reação de mesma intensidade, mas de sentido ao contrário, na esquerda, Então, essa força percorre as duas molas, e a força que percorre as duas molas, ela tem a mesma intensidade.
Então é com essa ideia que a gente calcula aí a associação ou a rigidez equivalente dessas duas molas para a gente ter apenas uma mola equivalente. Já no caso de molas em paralelo, como é esse sistema mecânico que nós temos aqui, onde se tem um sistema de coxinização de um motor elétrico, esse motor é de uma máquina de lavar, por exemplo, aqui nós temos 3 molas fazendo o apoio desse motor e a gente pode fazer o cálculo, se a gente quer analisar o movimento vertical de vibração, por exemplo, desse sistema, a gente pode considerar apenas uma mola, fazendo então a equivalência desse sistema. Nessa situação, as molas estão em paralelo. Nessa condição, a gente considera que as molas sofreriam a mesma deformação. Então, lembrando, molas em série, a força que percorre todas as molas nesse sistema em série, pode ter 2 molas, 3 ou mais molas ligadas em série, a força que percorre cada uma dessas molas é a mesma. No caso de uma associação de molas em paralelo, o que a gente considera é que elas sofrem a mesma deformação. Então, com essa consideração, a gente pode fazer os cálculos e ver como fazer a equivalência desses sistemas. A consideração da rigidez K nos sistemas mecânicos está vinculada à lei de Hooke. Que estabelece a proporcionalidade entre uma força aplicada e a deflexão, a deformação que algo sofre, que pode ser chamado de X, a partir da constante de rigidez K, que está vinculado a um comportamento linear, a princípio, onde nós temos aqui a força F no eixo Y, no eixo X aqui, o deslocamento, a deflexão, também pode ser dado pela letra delta. Deslocamento, no caso aqui no sistema internacional, dado em metro e a força em newton. Ao aplicar um valor de força, por exemplo, tentando comprimir aqui uma mola, então, ao aplicar uma força de compressão aqui no caso desta mola, ela vai tendo uma deformação. E esse comportamento aplica um valor de força, tem um valor de deformação, aplica um valor de força, tem um valor de deformação, aplica um pouco maior o valor de força, tem um valor de deformação. Vai formando aqui um comportamento quase que linear até para esse sistema mecânico de mola cilíndrica de compressão, e a inclinação dessa linha é dada então por essa constante K, constante de rigidez. É claro que em alguns sistemas mecânicos esse comportamento não é assim tão linear, muitas vezes é considerado comportamento linear nos cálculos, mas às vezes é necessário se utilizar um conceito de não linear. Mas inicialmente a gente utiliza essa definição que existe essa proporcionalidade K entre a força e a deflexão X a partir da lei de Hooke. Então, qual que é a força produzida numa mola se ela tem uma deflexão de X? Conhecido o valor de rigidez K dessa mola, eu consigo encontrar essa força F. A rigidez K, que é uma relação entre a força e essa deformação, que a gente pode chamar de delta, está vinculada à unidade, Newton por metro. Então, inicialmente, no sistema mecânico a gente pode observar as molas estão lá presentes, a gente visualiza um elemento mola, principalmente uma mola de geometria circular, e helicoidal, é uma mola cilíndrica helicoidal ou um feixe de mola, então a gente diz que está presente uma mola. Mas às vezes a gente precisa considerar a geometria do sistema e mais as propriedades elásticas para calcular essa rigidez K. E nós vamos encontrar esse valor de rigidez Newton por metro.
Existem situações que não vai estar assim tão visível o que seria a rigidez do sistema e nem mesmo a massa. A massa que nós vimos lá em dinâmica, né? A massa que nós vimos na dinâmica, que seria uma constante de proporcionalidade entre a força e a aceleração no sistema, né? Então, da mesma forma que a gente pode dizer que força é igual a rigidez K vezes a deformação, a gente pode dizer que a força também é igual a massa vezes a aceleração, já que a gente viu lá em dinâmica, pela segunda lei de Newton, essa relação, né? Então, o M aqui também é uma constante de proporcionalidade, no caso, vinculando a força e a aceleração. Essa aceleração agora ela estaria vinculada a essa própria deflexão que a mola teria, né? Então, aqui a aceleração seria igual à derivada segunda dessa deformação em função do tempo. Então, x, dois pontinhos aqui. E assim a gente vai estabelecendo um conceito de vibração, né? Nós temos aqui a massa armazenando energia cinética, a rigidez armazenando a energia potencial na forma elástica, e aí a gente já pode pensar em depois resolver um sistema de vibração a partir desse conceito. Lembrando que, como eu comentei, às vezes a gente visualiza ali a mola e é fácil de identificar qual que é a rigidez no sistema e qual que é a massa do sistema. Por mais que a gente observe, não, a massa é a massa, né? A massa que tem uma unidade aqui é em quilograma. Então, tem massa em quilograma, rigidez em newton por metro. Mas em algumas situações, principalmente quando a energia potencial ela não é elástica e sim a gravitacional, o peso é responsável pelo sistema, para o sistema vibrar, o armazenamento de energia potencial, nós vamos ver ali que é importante chegar a uma rigidez equivalente a partir desse equacionamento. Agora, com a ideia da lei de Hooke em mente, e que a associação de molas pode ser em série e em paralelo, que a associação em paralelo inicialmente, a gente diz que o sistema está sobre a mesma deformação, e o sistema com molas em série, o sistema estaria com a mesma força em todas as molas, nós podemos encontrar rigidez equivalente nessa associação. Vamos para o sistema, primeiramente, com a combinação de molas em paralelo, ou seja, uma do lado da outra, como a gente viu aqui no sistema de coxinhos, de apoio de uma máquina, por exemplo, na suspensão veicular, tem 4 pontos de apoio, no caso da suspensão veicular, da máquina, do coxinho no motor, suspensões de algumas máquinas para amortecer ou atenuar a vibração, geralmente tem essa associação de molas em paralelo, colocada uma do lado da outra. Então, a gente pode representar aqui uma massa M sobre molas, né? Aqui nós vamos representar apenas duas molas, uma de rigidez K1 e uma de rigidez K2. E se nós pensarmos na aplicação de uma força F aqui em cima, certamente haverá uma deformação, né, delta ou x, e que a gente vai dizer que essa deformação a princípio, tanto para K2 a gente vai dizer que é delta 2, e aqui no lado de K1 a gente pode dizer que se deformou delta 1. Mas nós asseguramos que numa associação em paralelo, a deformação que está acontecendo em todas as molas ela é igual. Ou seja, a gente vai dizer aqui que delta é igual a delta 1, que é igual a delta 2. É uma deformação total. Então nós estamos preocupados apenas agora no movimento de translação da massa vertical aqui para cima e para baixo, sem que haja rotação também dessa massa. Então vai haver uma deformação das duas molas igual. As duas vão se deformar igual, porque não tem rotação no sistema inicialmente, nós não estamos analisando isso, apenas a vibração vertical aqui. E aí nós podemos fazer uma consideração que esse sistema está sobre apenas uma mola de rigidez K equivalente sobre a força F, que teve uma deformação aí
total delta. Fazendo a distribuição de força ou cálculo das reações, nós podemos dizer que a mola K1 está sobre a força F1 e que a K2 está sobre a força F2. Então eu tenho aqui que F total é igual a F1 mais a F2. Considerando aqui as mesmas deformações, eu tenho que delta, o delta seria a força F sobre o K equivalente. O delta 1 seria a força F1 sobre o K1. E a deformação delta 2 seria a força F2 sobre K2. Eu poderia dizer então nesse caso que F1 é igual a F vezes o K1 sobre o K equivalente. E eu posso dizer que F2 é igual ao F multiplica o K2 sobre o K equivalente. Então, conhecendo F1 e conhecendo F2, eu substituo aqui no valor de F. O F1 é F vezes o K1 sobre o K equivalente e mais o valor da força F2, que é o F vezes o K2 sobre o K equivalente. Então, colocando em evidência aqui o K equivalente, nós vamos ter que F igual a 1 sobre o K equivalente, que multiplica o K1, podemos botar em evidência o F também, né? O K1 mais o K2. Assim, nós podemos multiplicar aqui, né? Primeiro dividir os dois lados por F, eu anulo aqui e anulo aqui. E o K equivalente, vamos passar aqui no fundo, o K equivalente seria dado por K1 mais K2. Simplesmente isso. Então, no caso de molas em paralelo, a associação de molas em paralelo, eu quero encontrar um K que equivale a todas essas molas colocadas em paralelo, eu vou fazer a soma da rigidez de cada mola, K1 mais K2, e assim, se tiver 3 molas, K1 mais K2 mais K3, até N molas, essa somatória. Então, na verdade, o K equivalente é o somatório da rigidez, né, de I igual a 1 até N das KI rigidez, né? Então, rigidez K1 mais a K2 mais K3 até a KI. Agora nós vamos ver a associação de molas em série. Ou seja, uma mola ligada a outra mola. Então, uma mola de K1 com uma mola K2, né? Vamos pensar assim. Daqui eu aplico uma força F. E eu quero equivaler a esse sistema apenas uma mola de rigidez equivalente. No caso das molas em série, a força F estaria presente em todas as molas de igual maneira. E a deformação aqui sofrida de K1 pode ser que seja diferente da deformação sofrida aqui em delta 2. Então, de novo, seguindo o conceito de proporcionalidade aqui, nesse caso, nós temos que a própria força que está sendo aplicada aqui nesse sistema seria igual, né? Aqui
e a força F por um delta equivalente. Seria esse delta equivalente, ou a rigidez K equivalente, vezes esse delta equivalente, que é igual a K1 vezes o delta 1, então a força que está passando aqui, ou, no caso, que é igual ao K2 vezes a deformação 2. E nesse caso, a deformação equivalente, ela é igual, a deformação total que o sistema vai sofrer é a delta 1 mais delta 2. Então, eu posso dizer aqui nesse caso que o delta 1 é igual a F sobre K1. E o delta 2, eu posso dizer que é F sobre o K2. Então, esse delta equivalente é igual ao delta 1, que é o F sobre o K1, mais o F sobre o K2. Eu tenho aqui na sequência que F também é essa relação aqui. Então, eu posso dizer que o delta equivalente, a deformação equivalente, é o K equivalente vezes o delta equivalente sobre o K1, e eu posso somá-lo ao delta equivalente vezes o K equivalente vezes o delta equivalente sobre o K2. Se eu colocar em evidência, vamos usar aqui o nosso desenho, o espaço do nosso desenho, para colocar em evidência o K equivalente. Então, o delta equivalente é igual ao K equivalente, que multiplica o delta equivalente, que multiplica o 1 sobre o K1 mais o 1 sobre o K2. Então, eu posso dividir aqui o delta equivalente dividido pelo K equivalente é igual ao delta equivalente, que multiplica 1 sobre K1 mais 1 sobre K2. Se eu dividir toda essa equação por delta equivalente, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Então, aqui a gente consegue estabelecer uma relação agora para as molas em série, que as molas em série é a rigidez equivalente, ou, na verdade, melhor dizendo, o inverso da rigidez equivalente é igual à soma do inverso de cada rigidez. Então, se eu tiver N rigidezes aqui na frente, eu vou ter N soma dela inversa, 1 dividido pelo valor de cada rigidez, soma, e depois coloca esse valor aqui e faz 1 dividido pelo aquele valor para encontrar o K equivalente. Certo? Tanto para a mola quanto para o amortecedor, a gente vai encontrar um K equivalente ou um C equivalente para o sistema. Então, no caso, se eu tiver aqui amortecedores em série,
com coeficiente de amortecimento, né, C1, e um outro amortecedor, né, que a gente diz inicialmente aqui com coeficiente de amortecimento C2, eles se estiverem ligados, por exemplo, com uma mola K1 e eu tenho lá uma outra suspensão com K2, ligando aqui numa estrutura, o que acontece em termos de rigidez, a gente analisa de forma análoga para os amortecedores. Então, se as molas estão em paralelo aqui, os amortecedores também estão em paralelo, e um C equivalente, um coeficiente de amortecimento equivalente, que a gente vai estudar depois especificamente o amortecimento, um C equivalente, ele é dado por C1 mais C2 aqui nesse caso, e se eu tiver N amortecedores, essa soma continua, né, até Cn amortecedores. No caso de uma ligação de amortecedores, a representação é assim, né, e eles estiverem em série, né, o C1 aqui com o C2, e aqui está ligando, por exemplo, uma mola K1, uma mola K2, não necessariamente a gente vai ter sempre um par, né? Amortecedor e mola colocados da mesma forma. Nós podemos ter molas em série com amortecedores em paralelo, numa análise, numa simplificação ou uma idealização do sistema. Então, no sistema em série, a gente viu que o C, no caso da mola, né? Nós vimos que 1 sobre o K equivalente, mas analogamente nós temos 1 sobre o C equivalente, seria 1 sobre o C1 mais 1 sobre o C2 e assim até 1 sobre Cn, coeficientes de amortecimento, que nós vamos ver agora o que realmente significa, mas a gente quis fazer essa sequência da associação dos amortecedores também, aqui no caso em paralelo, e aqui no caso em série, que fica igualzinho ao caso que a gente fez anteriormente das molas. Então agora, daqui para frente, a gente não precisa mais fazer a dedução em específico, né, a mesma força ou a mesma deformação para poder fazer um K equivalente quando a gente analisar o sistema e identificar que eles estão em paralelo ou que eles estão em série desse sistema. Basta apenas fazer o somatório ou do K ou do C, se eles estiverem em paralelo, ou fazendo a soma dos inversos aqui, se eles estiverem em série. Amortecimento. Vamos falar agora especificamente sobre o amortecimento, uma vez que nós já falamos das outras duas partes elementares do sistema vibratório, massa e rigidez, massa sendo o meio de armazenar energia cinética, rigidez sendo o meio de armazenar energia potencial, seja ela elástica ou seja ela gravitacional, e nós vimos que a massa corresponde a uma proporcionalidade entre a força e a aceleração pela segunda lei de Newton, e nós também vimos que pela lei de Hooke existe aí também uma proporcionalidade entre a força aplicada e a deformação, que a gente chamou de x inicialmente, depois de delta, e que a própria aceleração seria a derivada de segunda ordem no tempo dessa deformação x. Então nós já estamos percebendo que o sistema está em movimento, o sistema mecânico já está vibrando, e nós temos ali uma deformação devido à rigidez K, então vai se deformar, tudo se deforma. A gente já sabe disso, né? Porque tem uma rigidez finita, então tudo vai se deformar. Só basta a gente saber se essa deformação ela é grande o suficiente para trazer problemas, danos estruturais, por exemplo. Se for uma questão estática, tem aí as questões estáticas vinculadas, e se for uma questão dinâmica, a gente acaba analisando em vibrações essa oscilação, essas amplitudes de deslocamento, devido então à deformação da estrutura. Então a gente diz que a estrutura, ela, ao aplicar uma força, ela vai se deformar, e a gente trata essa deformação primeiramente como deslocamento. Vinculado ao deslocamento,
né? Tendo aí a ideia de que a gente tem aceleração no sistema, uma vez que a gente aplicou força. Se a gente aplicou uma força e tem lá a presença da massa, tem aceleração no sistema, então uma vez tendo aceleração no sistema, essa aceleração seria derivada do temporal, né, de segunda ordem desse deslocamento. Então, derivada de segunda ordem do deslocamento seria o x2 pontos. E no meio desse caminho, entre o deslocamento e a aceleração, nós temos o que? A velocidade, né? Então, a velocidade que a gente trata como sendo a derivada, né, da posição em relação ao tempo, uma derivada de primeira ordem. É em função dessa velocidade que estaria associado principalmente a questões do amortecimento. Nós vimos que físico e matemático as questões de massa e rigidez do sistema. No caso do amortecimento, ele passa a ser apenas uma questão matemática que a gente coloca na análise de um problema para conseguir equivaler as formas de dissipação de energia que tem no sistema. Então, o que é o amortecimento? A gente já viu que é uma forma de dissipar a energia mecânica, estaria ali sendo transformada em energia potencial, energia cinética durante a oscilação, durante a vibração, mas que parte dessa energia mecânica seria dissipada em forma de calor ou de ruído a cada ciclo, atenuando a amplitude de vibração. Nós teremos ali a presença de um amortecimento. Como analisar esse sistema? Como que eu consigo matematicamente representar o comportamento dinâmico de um sistema que tem ali uma forma de dissipar energia que nem eu sei bem ao certo como é essa forma de dissipar energia? Existem ali a presença do atrito, causando ali o aumento de temperatura na região que está vibrando, ou das partes que estão se movimentando, né, com movimento relativo entre si. Não existe um meio de fazer aí uma troca térmica eficaz, então há um aumento de temperatura, e mesmo se tivesse a troca térmica, né, haveria então uma troca de calor, ou seja, parte da energia potencial e cinética estaria sendo transformada em calor. Partes se movimentando, atritando entre si, nós temos aí a presença do ruído, então a energia sonora. Parte daquilo que está vibrando está tendo contato com o ar também, ou seja, o atrito com o ar, o arraste aerodinâmico. Então eu estou perdendo um pouco, vamos dizer assim, né, perdendo um pouco daquela energia mecânica vibracional pelo contato do ar, ou seja, o ar está ajudando a parar o sistema, dependendo da dimensão, dependendo da área frontal, da geometria do sistema, nós vamos ter ali o ar também impactando nesse movimento, o ar fazendo parte, dando uma resistência a esse movimento, interferindo no movimento. Então tem a presença do atrito, tem a presença das transformações das energias em calor e ruído, tem a presença também do atrito do ar, e tem também outras deformações ali presente que não estariam vinculadas às deformações enfrentadas primeiramente pelas questões de rigidez. A própria deformação do material vibrando precisa de energia para se deformar, e existe uma deformação cíclica acontecendo, e essa deformação cíclica nem às vezes não é assim tão elástica como a gente pode imaginar, que ao cessar a carga o sistema volta na mesma forma anteriormente à carga, né? Então vai haver sempre, podemos dizer assim, um resíduo de deformação ali acrescentada ou não. E essa deformação acontecendo no material, nós podemos dizer que ocupou um pouco de energia. Então a energia não foi totalmente restituída por conta dessa deformação. Dá para entender aí que pouca da parte da energia foi usada para deformar. Quando eu deformo uma borracha, por exemplo, eu tenho ali a rigidez da borracha, mas eu tenho uma deformação presente que ocupa um pouco de energia também para se deformar. E eu vou ter então uma forma de dissipar energia. Todas essas formas de dissipação de energia a gente associa ao amortecimento. Agora,
que é correta a forma como a gente vai analisar um sistema, né? Eu escolhi uma forma de analisar o sistema através de massa e de rigidez, tudo bem. Agora, em relação ao amortecimento, talvez a gente tenha que fazer algumas escolhas de qual modelo matemático vai ser melhor adaptado para um sistema. O que existem são formas ou modelos matemáticos que tentam representar mais ou menos as formas de dissipar energia. A primeira dela, a mais convencional, de se estimar a forma de dissipar energia num sistema mecânico, é através do amortecimento que a gente diz viscoso. Então, o amortecimento viscoso, ele é aquele amortecimento que está vinculado às questões dos próprios amortecedores veiculares. Então, aqui a gente tem a mola, depois a gente analisa só ela, e também teria já o amortecedor nesse sistema. E o amortecedor ele tem um funcionamento com uma câmara interna aqui, onde permite, em válvulas, permite a passagem do óleo hidráulico aqui dentro, de um lado e do outro do êmbolo, fazendo com que a cada ciclo esse óleo seja forçado a passar por pequenos orifícios, e ao passar por pequenos orifícios, esse óleo ele vai precisar cisalhar, né? Ou seja, ele está em uma câmara maior, passar por pequenos orifícios, ele vai ter que se distribuir, né? Ou seja, ocorre aí uma distribuição da quantidade de fluido que vai passar por cada orifício, ele precisa se cisalhar, se romper. E esse cisalhamento, na verdade, os fluidos, principalmente já no caso do óleo, né, eles têm uma certa resistência ao cisalhamento. Certo? O que é essa resistência? É a viscosidade. Né? A viscosidade. Então, lá em fluido, a gente estudou a viscosidade, seja ela dinâmica, seja ela absoluta. Geralmente utiliza-se a letra eta grega, né, para representar a viscosidade. E essa viscosidade, ela então é a resistência que o fluido oferece ao seu cisalhamento. Quanto maior essa viscosidade, maior a dificuldade do fluido em si que está dentro de uma câmara se distribuir nos orifícios, né? Ela vai um pouco para cá, um pouco para lá e passar por esses orifícios. Então, maior resistência ele oferece a essa passagem. Essa resistência, essa força necessária para romper ou cisalhar o fluido, vai ocupar uma parcela da energia, que é a energia vibracional. Portanto, vai acabar a cada ciclo, né? Passa para um lado, passa para o outro, no sistema de amortecimento, vai acabar usando um pouquinho dessa energia mecânica que estava vinculada ao potencial gravitacional e vai ser transformada aí nessa energia responsável por fazer o fluido passar para um lado e para o outro. E essa dificuldade que o fluido vai encontrar para passar de um lado para o outro na câmara, né, através do orifício, vai ser representada pela viscosidade. E aí o pessoal estudou e conseguiu fazer uma vinculação dessa viscosidade, né, com a velocidade com que a gente aciona a extremidade do amortecedor aqui no caso. Então existe aí uma força que a gente deve aplicar que estaria vinculada a essa viscosidade. E aí o pessoal falou que a força de amortecimento seria em função da velocidade. Então, como a gente disse que o deslocamento é x, a aceleração é x 2 pontos, a velocidade é x ponto, né? Derivada de primeira ordem, multiplicado por um coeficiente de amortecimento, e esse coeficiente de amortecimento estaria vinculado à viscosidade do fluido. Então, através das propriedades do fluido,
através das propriedades geométricas aí, das questões dos orifícios, tamanho, entrada, passagem de válvulas, seria possível encontrar um coeficiente de amortecimento C, que, multiplicado pela velocidade, daria o valor da força que eu preciso impor nesse amortecedor. Então, se eu tenho lá um amortecedor variando com uma velocidade x ponto, conheço qual que é o coeficiente de amortecimento do amortecedor, eu vou saber qual que é a força que está presente ali nesse amortecedor. Então, o coeficiente C, né, é o coeficiente de amortecimento. Então, esse coeficiente de amortecimento depende então da viscosidade do fluido que está ali presente. Por quê? Porque esse coeficiente de amortecimento faz parte do modelo matemático, tudo isso aqui é um modelo matemático que a gente tenta representar na realidade o que está acontecendo naquele sistema de dissipação de energia. Então, por ser vinculado à viscosidade, a gente diz que ele é um modelo matemático baseado no amortecimento viscoso, né? A partir da viscosidade do fluido, que é a resistência que o fluido oferece ao cisalhamento. Então, pode ser que, conhecendo esse coeficiente de amortecimento desse amortecedor em específico, a gente estaria modelando o sistema mecânico a partir desse valor e conseguiria ver qual que é o comportamento dinâmico do sistema, fazer simulações e ver que o que a gente simula, o que a gente calcula está condizente, é igual ao que realmente está acontecendo aí na realidade, na aplicação. Mas mesmo assim, esse cilindro, por exemplo, pode ter aí a presença de algumas buchas que estão associadas aqui à articulação da haste, ou guia da haste desse amortecedor. Então tem um atrito presente ali que não é o atrito viscoso, né? É aquele atrito seco presente no sistema. O movimento aqui pode encontrar resistência do ar. Então, algumas coisas no que acontece na realidade pode estar diferente desse sistema aqui que eu estou adotando para calcular o meu sistema mecânico. Então, às vezes eu preciso ajustar o amortecimento às condições reais. Aí eu vou ajustar o meu amortecimento viscoso, esse coeficiente de amortecimento C, à condição que está operando o sistema. Às vezes nem é um amortecedor baseado em óleo ou a ar, mas eu uso o coeficiente C de amortecimento para analisar isso aqui. Uma outra maneira matemática de expressar essa dissipação de energia é através do atrito seco. Que também está vinculado ao nome de amortecimento de Coulomb. Na verdade, fisicamente, a forma de dissipar energia, principalmente das suspensões veiculares, foi através mais do atrito seco, primeiramente, do que a implementação de um amortecedor, esse com óleo ou com ar que a gente tem hoje aí aplicado nos veículos. O atrito seco, né, é a presença de placas tendo um movimento relativo uma com a outra. Então, nesse caso, eu sei que tem a presença de uma força aí resistiva a esse movimento relativo, com contato entre partes, né, pela presença do atrito. O atrito gera calor, gera ruído, então está dissipando a energia vibracional. O atrito seco, geralmente representado pelo coeficiente de atrito μ, né, a letra grega μ. E por que é atrito seco? Na verdade, se nós tivermos uma película de óleo suficiente ali para separar as partes em que o movimento relativo implicaria no cisalhamento do fluido, veja que
Nós vimos no caso anterior do amortecimento viscoso que o cisalhamento, né, ele tem uma resistência, o fluido tem uma resistência a esse cisalhamento que é a viscosidade. Talvez para melhor representar matematicamente o que estaria acontecendo lá naquele comportamento vibratório, quando há uma presença de filme de óleo separando as partes metálicas, talvez ali seria melhor aplicado o conceito do atrito viscoso, do coeficiente de amortecimento viscoso. No caso de peças que não teria lubrificação, né? Então peças realmente sem lubrificação, tendo movimento, seria vinculado a essa questão da palavra seca, ou seja, sem lubrificação. Pode ser que em algumas situações, com a presença de um lubrificante, ou mesmo com água, ou um outro tipo de fluido ali, talvez o modelo matemático que melhor represente o sistema mecânico seja o próprio atrito seco mesmo, com um coeficiente de atrito equivalente aí a essa situação. Tá? Então, às vezes o sistema está vibrando, a gente sabe que tem lá um amortecedor viscoso, com óleo trabalhando ali, mas que matematicamente eu encontrei um modelo matemático que melhor mostra qual é o comportamento do sistema, fazendo através do atrito seco. Nós vamos ver depois quais são as características de eu vincular um comportamento de um amortecimento seco e de um amortecimento viscoso. O coeficiente de atrito, né, a gente sabe, vamos supor que eu tenho aqui uma massa presa aqui por uma mola, massa e K. Então eu tenho aqui a presença, talvez eu possa ter a presença aqui de uma força excitadora F, mas eu tenho a presença de uma força de atrito que essa força de atrito ela está vinculada à normal, né, a força normal aqui, vezes esse coeficiente de atrito. Então, de fato, eu estaria analisando a força que dissipa a energia mecânica a partir dessa componente de força de atrito que a gente já conhece aí muito bem. Força de atrito, a gente faz aí uma simplificação sendo a força normal que multiplica o coeficiente de atrito. Logicamente, depois se a gente for estudar detalhadamente essa questão do atrito seco, a gente vai ver que esse coeficiente de atrito ele tem mudanças conforme a fase com que esse sistema se encontra em relação a um ciclo de vibração. Né? Então ele pode estar em uma posição de ponto morto superior, aqui na máxima amplitude de vibração positiva, ele pode estar na máxima amplitude de vibração negativa, ou ele pode estar passando aí pelo zero, na posição de equilíbrio, e a gente vai ver que esse coeficiente de atrito, dinamicamente, ele tem muita alteração. Já é difícil você especificar um coeficiente de atrito real de um sistema mecânico que estaria aí com movimento contínuo. Agora, quando esse movimento ele é oscilatório, já teria maior problema de identificar esse coeficiente de atrito com precisão para você poder fazer um estudo. Então, existem aí pesquisas vinculadas à determinação desse coeficiente de atrito para diferentes situações. Esse coeficiente de atrito aqui em condições de vibração vai depender da temperatura, claro, né? Já na questão estática ele depende. Vai depender do tempo de exposição dessas partes, então da frequência com que ele está operando, vai depender também da posição e tem uma relação aqui também com a velocidade com que esse sistema está vibrando. Existe uma maneira também de representar matematicamente a dissipação de energia para se vincular ao sistema de amortecedor ou de amortecimento do sistema vibratório, que é através de um amortecimento dito estrutural. Aí vai depender também de algumas nomenclaturas, ele pode também ser vinculado ao amortecedor
que é proporcional. Então, em estruturas de concreto, em grandes eixos mecânicos, né? Então você tem ali problema de deformação na peça mecânica. Então, além de ter a rigidez, ali eu tenho uma forma de dissipar energia devido à sua própria deformação. E eu vou tentar encontrar um modelo matemático que represente essa dissipação de energia. Eu posso usar esse conceito do amortecimento proporcional, em que ele vai estar vinculado às questões de massa e rigidez do meu próprio sistema. Então eu encontro aqui alguns parâmetros, parâmetro beta, parâmetro gama aqui, que vão multiplicando a massa e que vão multiplicando a rigidez do sistema, até eu encontrar ali uma forma que represente o sistema vibratório matematicamente, né? Então, o que eu estou calculando, o que eu estou medindo, o que eu estou observando na prática estão batendo, estão correlatos, né? Estão praticamente iguais ali, é porque eu consegui ajustar os meus parâmetros de amortecimento, por exemplo, em termos de massa e de rigidez. Então, em grandes estruturas, por exemplo, um estádio de futebol, ele é construído aí com boa parte com concreto, né? E aí eu quero ver qual que é a vibração do sistema. Se eu não tenho lá um modelo matemático que representa a forma de dissipar energia, eu vou ter grandes amplitudes de vibração no cálculo. Isso aqui vai se romper. Mas na verdade, na condição real de vibração, a amplitude pode ser que seja bem menor, porque existe uma forma de dissipar energia. Então eu preciso já no cálculo prever essa forma de dissipação de energia, que é através do amortecimento. E no caso dessa estrutura de concreto, com algumas armações, enfim, eu posso estar usando um modelo estrutural proporcional da massa do estádio, da rigidez que eu tenho, são parâmetros que eu conheço do sistema, preciso conhecer em si, e usa-se esses termos aqui que pré-multiplica a massa ou a rigidez, para encontrar então uma forma de representar matematicamente esse amortecedor. E aí, claro, né, conforme vai havendo mais estudos, já se sabe para um sistema tal qual que é o parâmetro que multiplicado a massa ou que multiplicado a rigidez melhor traz uma informação sobre o amortecedor do sistema. Certo? Nós já vimos como fazer a associação de molas e de amortecedor num sistema. Quando a gente observar, né, que um sistema ele é composto por molas helicoidais, no caso de compressão, talvez fique já evidente, né, a forma de calcular a rigidez dessa mola, como a gente aprendeu lá em elementos de máquina, por exemplo, né, calcular a rigidez de mola. Mas se a gente não lembra muito, né, como que calcula a rigidez de uma mola, então vamos tentar fazer um exemplo desse sistema aqui de atenuação de vibração de Cauchy com 3 pontos de apoio, né? Então tem aqui um exemplo. Nesse caso, com um sistema de 3 pontos de apoio, que eu posso dizer que tem a mola K1, a mola K2 e a mola K3, que estão apoiando esse nosso motor aqui, né? Aqui está o eixo do motor. Então, é esse sistema aqui que nós estamos representando. São 3 pontos de apoio com 3 molas aqui no sistema. E eu quero saber qual que é a rigidez equivalente desse sistema aqui e a informação já dessa rigidez em Newton-metro. Sabendo que eu tenho K1, K2 e K3, nós vamos considerar aí que as 3 molas são iguais, embora depois eu mostre aí que uma a gente já cortou um pouquinho dessa mola, né? Mas nós vamos mostrar aqui como que a gente calcula a rigidez então de uma mola, lembrando aí das equações, né? Então é que eu tenho aqui, são molas em paralelo, estão colocadas
uma do lado da outra, ficou fácil essa identificação. Existem sistemas que a gente vai ter que modelar um pouquinho ele, para talvez entender que elas estão em paralelo. Às vezes parece que está em série, mas estão em paralelo, a gente vai ver outros exemplos. E aqui, então no caso, essa rigidez equivalente do sistema, para depois eu poder analisar um sistema completo, saber qual que é a amplitude de vibração, por exemplo, através da rigidez equivalente. Eu sei que nesse caso é K1 mais K2 mais K3, sendo que a gente vai considerar aí, no nosso exemplo, as 3 molas iguais, então o K equivalente é 3 vezes o próprio K desta mola. O K desta mola, como é que a gente calcula o K de uma mola helicoidal, né? Uma mola cilíndrica helicoidal? Como que a gente calcula o K? Estamos fazendo aí uma lembrança da disciplina de elementos de Mach. Aqui a representação em corte da mola, não estou colocando todas as espiras, mas a gente precisa de algumas informações aqui. Nós precisamos do diâmetro do fio de mola, que a gente chama de Dzinho. Nós precisamos do diâmetro primitivo, que é o diâmetro médio da mola. Não é nem o diâmetro externo, nem o interno, é o diâmetro médio, ou seja, o diâmetro externo mais o interno dividido por 2, né? Passa aqui no meio das espiras. Nós precisamos saber qual que é o número total de espiras, um número ativo de espiras. E nós precisamos saber também uma condição de material, que é o modo de elasticidade transversal desse material, o G. Esse G a gente pode estar considerando agora aqui, no caso do aço, tá? Essa mola é feita de aço, claro, mas especificamente, exatamente qual o material utilizado. Se é um 1065, se é um 1070, se é um 1090, se ele foi temperado, tudo isso a gente já não sabe no caso dessa mola aqui. Mas vamos dizer que aproximadamente seja 78 gigapascal. O modo de elasticidade transversal dessa nossa mola. Vamos pegar o paquímetro aqui para poder fazer as medições dos diâmetros. Bom, o diâmetro do fio de mola aqui está 3 milímetros. Então aqui 3 milímetros. Nós temos aqui um diâmetro interno de 25 e o externo vai dar 31, né? Isso é 3 milímetros. Então 25 com 31, 25 com 31, 25 com 31, né? Então nós temos o diâmetro interno 25 mais 31 sobre 2. Aí nós temos 6 aqui, 5, né? Deu 56 aqui. Dividido por 2 nós é 28, né? 28 milímetros é o diâmetro primitivo dessa nossa mola aqui. Então esse Dzão aqui é 28 milímetros. E vamos lá para o número de espiras. A gente tem um sistema aqui, né, que é uma peça de plástico preparada para que a gente possa rosquear a mola aqui e ela fique presa. Então, no caso, quando a gente rosqueia aqui, a gente já está perdendo algumas espiras, que é o número ativo de espira em função do total. Então, primeiramente, a gente vai calcular o total e depois a gente vai calcular a perda, né? Então, a gente pega aqui o início da mola, pode ser aqui embaixo. O início da mola deu uma volta, tem uma espira.
2 voltas, 3 voltas, 4 voltas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E aqui ela vai dar uma volta completa terminando em 12. Então tenho 12 voltas completas aqui no número total de espiras. Só que quando a gente rosqueia aqui, ela está perdendo, que fica rígido, né? Essa aqui no caso ela tem o pezinho também que deixou rígido, mas a gente está considerando que é tudo igual aqui no nosso cálculo, então a gente teria uma perda de espiras totais, aqui sendo as ativas, no caso de duas espiras, né? Ela dá 2 voltas nesse plástico aqui no rosquear. Então ela perdeu 2 espiras ativas, então ela vai ter apenas 10. Essa é a questão. E o K a gente encontra a partir do diâmetro que tem essa mola, né, na 4, vezes o nó de elasticidade G sobre 8 vezes o diâmetro primitivo ao cubo vezes o número de espiras ativas. Essa é a equação que a gente utiliza no cálculo de rigidez de mola. Então a gente percebe aqui que quanto maior o diâmetro dos fios de mola, mais rígida fica a mola. Quanto maior o diâmetro da mola, menos rígida fica a mola, né? Quanto menor esse diâmetro, mais rígida fica essa mola. E o número de espiras ativas da mola tem a ver com o seu comprimento, né? Então, quanto mais comprida for a mola, menos rígida fica. Então, se eu encurto a mola, por exemplo, encurto uma mola pela metade, tinha lá 12 espiras, eu corto 6. Para 6 espiras, ela ficou pela metade do número de espiras, ela ficou o dobro mais rígida por essa relação aqui. Certo? Assim, nós temos K igual diâmetro D na 4, diâmetro 3 mm, 0,003 na 4 metros, né? Vezes 78 gigapascal, 78, 10 na 9, Newton metro quadrado, né? 8 vezes o diâmetro ao cubo, diâmetro primitivo ao cubo é 28 mm, então 0,028 ao cubo vezes o número de espiras ativas que a gente contou aí, deu 10. Tudo isso vai dar 3.597,2 a unidade em Newton por metro. Vamos conferir aqui a questão das unidades, o diâmetro em metro, então metro na 4, vezes o módulo de elasticidade transversal, que é dado em Newton por metro ao quadrado, sobre 8 dimensional, número de espiras dimensional, D ao cubo, em metro ao cubo, né? Então nós temos aqui em cima sobra Newton por metro, Newton vezes metro na segunda sobre metro ao cubo, né? Que tira 2 daqui. Newton metro ao quadrado sobre metro ao cubo, vai tirar 2 daqui, vai ficar só 1, né? Então fica a unidade Newton metro, a unidade esperada. Assim a gente tem a rigidez de cada mola 3.597, e como elas estão associadas em série, as 3, a rigidez total é 3 vezes esse valor. Então o K equivalente vai dar aí 3 vezes esse valor aí, que é 3.597,2
Newton por metro, né? Em algumas situações a gente não vai enxergar a mola, né? A gente vai enxergar, por exemplo, um cilindro, por exemplo, sobre outro cilindro, ou seja, duas peças. Pode ser de aço, pode ser de borracha, pode ser de alumínio, pode ser de bronze, de cobre, de madeira, enfim. São aqui uma geometria, né, de uma peça, visto apenas lateral dela, seria uma peça com dois diâmetros aqui. Para aplicar a carga K aqui, uma carga F, ela vai se deformar e eu quero saber qual que é a rigidez K desse sistema aqui. Então, isso aqui equivale a um sistema de rigidezes equivalente a um sistema em série, onde eu calculo a rigidez desse primeiro elemento conectado à rigidez desse segundo elemento. Então, aqui eu tenho K1 e K2, estão em série. Nesse caso, são circunferências, tá? Cilíndricos, em que o K eu calculo conhecendo a área desse elemento vezes o nó de elasticidade desse elemento sobre o comprimento L. Então aqui eu tenho L1 e aqui eu tenho L2. Se for de aço, o nó de elasticidade do aço a gente considera 210 gigapascal. Comprimento L1, eu calculo o K1 com a área 1 e o K2, aqui tem a área 2 e sobre L1, ou L2, né? Posso estar calculando a rigidez equivalente desse sistema, considerando então as áreas transversais. No caso, a área de uma circunferência, né, πd ao quadrado sobre 4, sendo que eu tenho aqui um diâmetro d, 1, e aqui um diâmetro de 2. Então, nesse caso, eu vou calcular o K equivalente, considerando as nós em série, né? Portanto, 1 sobre K equivalente igual a 1 sobre o K1 mais 1 sobre K2. Esse cálculo aqui de rigidez equivalente não é só feito dessa forma aqui em vibrações para a gente encontrar a rigidez, geralmente de alguns cálculos que tem aí geometrias diferentes ao longo do seu comprimento, mas aqui também é um cálculo semelhante que se faz no cálculo de força em parafuso, onde é necessário se saber a rigidez desse parafuso, rigidez do parafuso e rigidez da junta. E o parafuso geralmente ele tem uma parte roscada e uma parte não roscada. A parte roscada tem um diâmetro, enfim, alterado ali pelo perfil da rosca, e a parte não roscada tem um outro diâmetro. Então seria uma sequência, né, de diâmetros diferentes, portanto você calcula uma rigidez equivalente dessa forma, né, aqui mostrado, está em série, como a gente viu aqui em vibrações. Uma outra situação que ocorre é, às vezes, a gente tentar resolver de forma algébrica problemas de vibração torsional, em que a gente deve considerar a rigidez torsional do elemento. Então, vai haver aí uma variação de ângulo de uma extremidade a outra, por exemplo, de um eixo. Os eixos que têm a sua maior parte de aplicação na seção circular. Então você tem lá um diâmetro D desse eixo, você tem o comprimento desse eixo e da seção que quer analisar, né, a torção, e se quer saber então a rigidez torsional a partir desta geometria conhecida. O cálculo da rigidez torsional no caso de um eixo de seção circular é o seu momento polar de inércia vezes o nó de elasticidade transversal sobre
o comprimento. O momento polar de inércia, ele é dito como um momento na direção x, mas na direção y do momento de inércia. E como a seção circular, esse momento de inércia aqui é igual a isso, né? Nós teríamos aqui πd na quarta sobre 64 mais o y que seria igual, né? Então, o momento polar de inércia dessa seção circular seria πd na quarta sobre 32. Então, assim é possível estar calculando a rigidez torsional no caso desse eixo. As situações em que nós vamos ter a presença, por exemplo, a necessidade de se fazer o cálculo de barras, de peças que têm diâmetros diferentes, né, ao longo de seu comprimento. Pode ser que há uma torção nesse eixo e cujas dimensões dessa barra ela vai se alterando, né? Então nós temos aqui uma situação de rigidez torsional e aqui também uma situação de rigidez torsional. Também aqui se considera a ligação em série no caso do cálculo da rigidez equivalente de todo esse sistema. Eu tenho um KT1 e um KT2. Primeiro calcula-se a rigidez torsional considerando os dados dessa seção e depois dessa seção, né? Mudando o L e mudando o diâmetro aqui no cálculo do módulo elasticidade. Pode ser que haja mudança de material também. Então, módulo elasticidade transversal. E aí a rigidez equivalente vai ser o cálculo inverso das rigidezes aqui torsionais desse nosso sistema. Certo? Então, no caso de vibração torsional, há uma situação de vibração em flexão. O cálculo da rigidez de flexão, considerando aqui vigas. Até então, nós consideramos a rigidez de barras ou sob tração e compressão, na sua direção axial do eixo, ou uma rigidez torsional. Nós podemos estar vinculando aqui agora uma rigidez de flexão considerando primeiramente uma viga. Uma viga, geralmente essa viga ela vai ter lá uma seção, né? Retangular, uma viga I, pode até ser uma seção circular. Então, uma viga engastada, por exemplo, em uma das suas extremidades e livre na outra, ele diz que essa viga está em balanço. Ela pode assumir aqui um modo de vibração, por exemplo. Primeiro modo de vibrar aqui de viga de flexão, para cima e para baixo aqui. Isso aqui a gente pode encontrar uma rigidez então, equivalente desse sistema para depois fazer os cálculos de vibração, no caso. Então a rigidez no caso dessa viga aqui é 3 vezes o módulo de elasticidade do material vezes o momento de inércia dessa viga sobre o comprimento dela ao cubo. O comprimento L aqui dela ao cubo por cálculo da rigidez de flexão dessa viga que está engastada. Existem outras situações de viga bi-engastada, bi-apoiada, vigas em que há distribuições de massa diferente ao longo dessa viga. Então também pode ser feito aí um cálculo de equivalência ou uma relação lá com a mecânica e a estática.
aqui para o cálculo, lembrando que esse I, né, por exemplo, numa seção, vamos dizer assim, retangular, nós temos a base, nós temos a altura, né, da seção transversal, esse I seria a base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Então assim a gente faria o cálculo do momento de inércia dessa seção e poderia então ser calculado a rigidez equivalente para esse sistema. As situações, por exemplo, que a gente tem aqui uma viga sobreposta a outra viga e que, por exemplo, aqui essa viga de cima é de alumínio e essa viga aqui é de aço. Então veja bem, por mais que elas tenham o mesmo comprimento, talvez a mesma seção transversal, o que vai mudar é o modo de elasticidade, porque nós temos aço e alumínio 3 vezes a diferença, né? Mais ou menos entre o modo de elasticidade de um para o outro. Então como é que eu componho uma rigidez equivalente, né? Considerando que esse sistema aí possa ser representado por apenas uma mola, né? Se isso aqui vai vibrar, né? O que tiver aqui na extremidade, né? Nessa viga, pode ser equivalente a algo que esteja colocado na extremidade dessa mola, né? Vibra aqui e eu quero fazer aqui então uma rigidez equivalente de mola, assim representada dessa viga. Aí há dúvidas se esse sistema está em série ou em paralelo nessa equivalência das duas molas. Então calcula a rigidez da viga de alumínio e calcula a rigidez da viga de aço. Agora, como é que eu faço a equivalência? Será que são em paralelo ou será que estão em série? A gente tem aí também uma certa relação em série em paralelo, que foi comentado no início do nosso encontro, que se tem a mesma deformação, se é imaginado aí que quando tiver um movimento de vibração, por exemplo, naquele modo que eu estou analisando, a deformação é a mesma para os dois elementos, para as duas molas, elas estão em paralelo. Se eu posso considerar que a força que está presente ali no sistema é a mesma para as duas molas, eu posso estar considerando então elas em série. Nesse caso aqui, quando eu espero uma vibração no primeiro módulo, a deformação delta aqui na extremidade dessa viga, ou seja, a flecha, né? A variação y aqui da extremidade da viga em balanço, tanto que ela vai descer, vai ser igual para as duas vigas, né? Tanto para a viga de aço quanto para a viga de alumínio, que estão solidárias, estão juntos aqui, vai ser a mesma deformação. Então, nesse caso, elas estariam em paralelo, mesma deformação em paralelo. Então, esse K equivalente seria a soma da viga de aço mais a viga de alumínio. A rigidez, né, que eu encontro a partir dessa equação. Então, nós vimos aqui no nosso encontro a associação de molas, ou em série ou em paralelo. Fizemos a dedução dos cálculos para saber como se calcula uma rigidez equivalente numa associação em série e numa associação em paralelo. E, analogamente, se faz também o cálculo da associação dos amortecedores. Eu posso ter lá um amortecedor colocado lado a lado, então estão em paralelo, e eu faço o cálculo como se fosse molas em paralelo, só que ao invés de considerar a rigidez, eu considero o coeficiente de amortecimento desses amortecedores, que a gente comentou também um pouquinho, né, sobre esse modelamento matemático que acontece nos sistemas mecânicos, para a gente conseguir equivaler um sistema em que a gente está calculando, está simulando com o que está acontecendo na realidade, levando em consideração a dissipação de energia que está acontecendo. Essa dissipação de energia acontecendo com uma energia térmica, com uma energia sonora através do atrito, mas eu preciso estar ali investigando se é só por meio fluido que está acontecendo isso,
tem uma resistência do ar, você tem uma deformação acontecendo dos próprios elementos que estão ocupando parte da energia de vibração. Então eu acabo fazendo alguns modelos matemáticos, aquele que se adequa melhor à situação, aquele que vai conseguir representar melhor o meu modelo que eu estou simulando. Então, a gente viu o amortecimento viscoso, que é o mais usual e que a gente começa a estudar daqui para frente, aplicado um pouquinho mais nos sistemas mecânicos, como uma forma de dissipar energia. E ali a gente pode tirar conceitos importantes do comportamento vibratório no sistema, levando em consideração esse próprio amortecimento. Então a gente vai ver que a matemática está muito vinculado com os fenômenos físicos, sim. Então, quando a gente aprendeu lá atrás, números imaginários, né? Números complexos, raiz de um número negativo, né? Tudo isso agora passa a ter um significado bastante importante para nós num cálculo simples aqui de vibração, em que, ao analisar um radicando da equação final que a gente vai desenvolver aqui, um radicando quando ele pode ser positivo, quando ele for nulo, quando ele for negativo, né? Uma parte imaginária aí do equacionamento, tudo isso matematicamente falando, né, tem uma relação, mas no comportamento vibratório isso acontece e a gente consegue fazer aí uma vinculação da matemática com os fenômenos físicos, com conceitos simples que a gente aprendeu lá atrás, como, por exemplo, esses números complexos, real e imaginário, juntamente com essa análise do radicando da raiz, né, raiz negativa. Isso é muito legal, muito interessante mesmo, essa aplicação nos cálculos de vibração.